Boa tarde, pessoal. Eu sou o Caio. Bom, acho que vocês já me conhecem das outras aulas, mas enfim, quem não me conhece, eu já sou formada na Unicamp, eu me formei esse ano, na verdade, tipo, no final do ano passado eu terminei, mas me formei, peguei o diploma esse ano. E eu sou uma das pessoas que criou Arte Pra Quê lá em 2018. Enfim, é minha primeira aula de linguagem visual, até meio diferente assim. Espero que dê tudo certo. Bom, semelhanças e contrastes. Essa aula, na verdade, ela é uma grande revisão de tudo que a gente viu nas outras aulas, dos elementos da linguagem visual. Porque nada mais, nada menos, agora a gente vai pensar na relação de tudo, assim, nas obras de arte. Eu acho que para pensar essa aula legal, a gente tem que pensar naquele momento, às vezes muito intuitivo, de quando a gente vai criar algum trabalho, sabe? Que a gente vai brincando com as formas e os elementos, pensando numa intenção, né? E as semelhanças e os contrastes ajudam a gente a encaminhar nossos trabalhos para determinados sentidos, né? Enfim. Bom, temos os elementos da linguagem visual, que a gente já conhece, então a luz, a cor, o volume, dentro dessa composição, que pode ser um desenho, pode ser uma pintura, uma escultura, uma instalação, enfim, o que vocês quiserem. Essa relação que a gente estabelece com os elementos é que vai criar o que a Feigl-Strauer, que é a teórica que a gente usa nessas aulas, vai denominar de semelhanças e contrastes. E, assim, dentro de uma composição, a gente pode pender para um dos lados, assim. A gente pode usar mais a semelhança ou mais o contraste, ou usar as duas no mesmo trabalho. As combinações são meio infinitas, assim, porque elas não se anulam. Mas, em geral, a Feigl coloca que as composições mais semelhantes, entre aspas, elas são mais rítmicas porque elas são um pouco mais repetitivas e os elementos, como o próprio nome diz, né, são semelhantes, então eles não vão criar a tensão que o contraste cria, porque justamente por serem elementos diferentes, então a gente já vai ter uma atenção maior, assim. Uma atenção não, uma tensão. Desculpa. Enfim, acho que é sempre muito abstrato se eu explicar, então vamos para os exemplos. Aqui nessa imagem a gente tem o que a gente tem? Linhas. E são todas linhas verticais, né? E o fato de serem só linhas verticais já aponta para essa questão da semelhança. Por quê? Porque elas são verticais. Mas ao mesmo tempo tem outra coisa aí, né? Acontecendo. O que tem de diferente nas linhas nessa imagem? Continuidade, né? Tem umas então que são tracejadas, tem umas que são diretas, forma, tamanho. Sim. Então aqui a gente já pode começar a pensar nisso que eu falei, que as semelhanças e os contrastes, elas podem ser simultâneas dentro da mesma imagem, né? Então, assim, a gente poderia agrupar as linhas dentro da semelhança, porque são todas linhas são todas linhas verticais. Perdão, gente. Mas ao mesmo tempo, a gente tem o contraste, porque as linhas não são do mesmo tamanho e nem das mesmas espessuras, e isso cria um contraste, uma tensão visual interessante nessa composição, né? E o que tem de diferente nessa imagem para outra? Que já aconteceu uma coisa. E aí, quando a gente já tem uma linha que é totalmente horizontal no meio de várias linhas verticais, a gente já tem outro contraste acontecendo.
E é interessante porque esse contraste é mais forte do que só a espessura das linhas ou o tamanho delas, né? Porque na outra imagem todas as linhas eram verticais. Então não era um contraste tão intenso quanto uma linha totalmente horizontal no meio das verticais. Então aí a gente já percebe que os contrastes também podem ser divididos dentro de uma composição em qualidades, né? Então a gente pode agrupar contrastes menos ou mais intensos. E isso quando a gente estiver tentando passar algum tipo de significado ou importância dentro de uma composição, é muito importante de ser pensado com carinho, assim, porque isso pode dar significados distintos porque a gente estiver dizendo, né? Mas enfim. E aí aqui a gente já tem um contraste maior ainda, né? O que vocês acham dessa a segunda imagem de cima para baixo? O que está acontecendo nela? E como a gente poderia diferenciar os elementos e os contrastes aqui? E as semelhanças também, né? Se a gente fosse agrupar. Tem as formas. As formas são iguais ou diferentes entre si? Diferentonas. Adorei, Mayumi. A diferentona. Então, é legal a gente perceber novamente essa questão de como semelhanças e contrastes aproximam e afastam ao mesmo tempo, né? Sim, exatamente, porque a Larissa falou uma questão importante. A gente bate o olho direto nas formas. Depois a gente vê as linhas. E aí a gente volta porque eu falei lá no começo sobre as semelhanças passarem uma ideia mais rítmica, enquanto o contraste já chama muito a nossa atenção. O fato dessas formas, que são superfícies, serem maiores em tamanho e serem superfícies e não linhas, por exemplo, se fossem as mesmas formas, mas só a linha delas, haveria um contraste, mas não tão intenso quanto o fato delas serem superfícies totalmente planas, assim. E também, dentro dessas formas, tem um contraste, porque uma é um círculo e a outra é um triângulo, né? Então, a gente poderia agrupar esses contrastes entre as formas e as linhas, né? Que, de repente, se agrupam em semelhanças nesse sentido, né? É meio como se elas formassem um fundo para as formas. E aí, nessas duas imagens, a gente pode pensar essa gradação de contrastes, né? Na nossa imagem à esquerda, olhando só a primeira forma de cima para baixo, a gente tem linhas e a gente tem uma superfície de novo, que é esse retângulo, né? Só que o fato do retângulo ainda estar na vertical, assim como as linhas, não causa um contraste tão intenso como na imagem de baixo, já que esse retângulo está na horizontal e as linhas estão na vertical. E o contraste é ainda maior se a gente for pensar que no último isso já é um cubo ou uma caixa deitada, sei lá, vocês que escolhem. Porque aí a gente já tem uma questão de volume e profundidade em relação às linhas, né? Então, se a gente for pensar retrospectivamente nesses elementos da linguagem visual que a gente estudou, conforme a gente trabalha mais eles para intensificar esse contraste. Então, por exemplo, se a gente pensasse, sim, na Lu, mas por que você pensa na Guernica? Diga para nós, com sua voz. Então, eu penso porque ele trabalha bastante a questão dos contrastes. São partes que ele pinta, geralmente camadas bem, entre aspas, lisas, né, de cor, ele não varia muito, mas ele varia nas tonalidades, e isso cria bastante dimensão para o quadro. A gente viu hoje, ele é tipo em escala de cinza, né, de preto e branco. Uhum. E eu acho interessante que nesse quadro do Picasso, se a gente for pensar, tipo, no resultado, né? O que o Picasso queria dizer, assim, trabalhando esses vários contrastes.
a gente cria uma tensão no quadro, né? Tipo, ele tá acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Fica uma coisa quase meio esbaforida, sabe? A gente fica até às vezes meio cansado com essa dinâmica intensa dentro do quadro. Então, eu acho que é um bom exemplo que a Ana Lu trouxe, porque já dá pra começar a entender o que o contraste pode trazer dentro de um quadro, assim, né? Tipo, de significado. Enfim, olhando novamente a imagem esquerda, por exemplo, se a gente fosse acrescentar cor no último contraste, que é a caixa e as linhas. Se a linha fosse verde e a nossa caixa vermelha, aí a gente já traria a cor para dar contraste, porque lembrando lá nas relações de cores, a relação das cores complementares é a mais intensa que tem, né? Elas são as mais opostas e violentas. Então, tipo, uma caixa vermelha com uma linha verde daria outro contraste e potencialmente outro significado, né? Olhando a imagem que a gente tem à direita, o primeiro exemplo de contraste seria o quê? A linha retinha na horizontal e essas linhas mais circulares. E aí a gente já tem um movimento e uma outra linha mais estática, né? Só que na segunda a gente já tem outra coisa acontecendo. O que vocês acham que é diferente? Essa linha mais circular e a outra na horizontal. É aquilo que eu falei, né? A direções opostas já criam um contraste maior. Então, não sei como vocês veem essa segunda imagem, mas para mim parece que, tipo, as linhas estão no movimento e os semicírculos estão em outros. E aí parece que elas estão se batendo, assim, sei lá. Pode ser uma brisa louca minha, mas eu entendo essa imagem assim, né? É bem importante a gente pensar nessas dinâmicas. Total, né? Parece muito, Esther. Nossa, mãe, eu me amei a referência, assim, parece muito Speed Racer. Essa coisa dos carros, né? Parece um carro batendo, sei lá, pra mim. Na Lu, sonoplasta oficial, do Acho Pra Quê? Perfeito. Pode passar, mano. Bom, aqui a gente já tem uma imagem bem mais complexa, né? E aí agora eu queria que vocês olhassem ela. Pipa, eu acho incrível, mas foi legal, Larissa, você ter comentado isso. Mas enfim, observe mais essa imagem, assim. E vão dizendo o que vocês veem de semelhanças e o que vocês veem de contrastes entre as formas. Patenopi comentou das linhas. Uhum. Elas estão todas na horizontal, né? Apesar das diferentes texturas. Parece que as formas elas vão delimitando planos do que tá mais perto e longe. Uhum. Sim, eu acho que vocês. Não, não sei, pra mim tá normal aqui a conexão, eu acho. Estão me ouvindo, né? Ritmo. Como você vê o ritmo nesse desenho, Nalu? Então, eu vejo o ritmo bastante nessas formas que são criadas pelas linhas aqui embaixo. Você vê elas não tão completamente iguais, né? É como se a gente estivesse olhando a cidade ou casas. Elas criam esse ritmo por, parece pulsões, sabe? Não sei Uhum. explicar. E tem essa quebra de ritmo com as pipas, porque elas estão numa direção diferente, as pipas, né? Pra mim parece muito pipa. Pra mim também, é total. Então, acho que vocês sacaram o que é mais legal de pensar no contraste, assim, e naquilo que eu falei de zonas de tensão. Tipo, a tensão visual é justamente isso, né? Porque apesar das linhas dos planos mais para trás serem de qualidades diferentes, então a gente tem essas linhas mais onduladas, as mais quadradas, essa barra preta bem grossa embaixo,
elas ainda estão todas na horizontal. E quando a gente joga esses losangos, as pipas, em cima delas, a gente já tem uma quebra muito forte desse ritmo que elas estavam tendo. Então, é isso, né? Quando a Faiga fala dessas harmonias, esse ritmo, é quase como se fosse uma música, né? Essa pulsão dessas linhas de trás. Então, a gente tem isso, falando de semelhança, e o contraste está super exemplificado, porque são formas de losango muito grandes e elas são mais sólidas, parece, né? Então, elas contrastam muito com esse fundo. Sim, total, Nalu. Vibração, é. Acho legal a gente captar essas referências meio musicais no desenho, né? Quando a gente viu esse trabalho mesmo, semana passada, eu trouxe esse trabalho de hoje porque eu acho que ele traz muitas qualidades que a gente está comentando aqui. Enfim, o que vocês acham que a gente pode falar de semelhanças e contrastes nesse trabalho do Picasso? Agora pensando na cor, né? Porque nenhum desenho que eu trouxe até agora tinha cor. Como se relaciona em questão de semelhanças e contrastes a cor nesse trabalho? Vermelho e azul, parece um pó. Cores terrosas. Quente e frio. Contrastes de estilos. Uhum. Eu acho que é bem isso mesmo, né, gente? Tipo, a gente tem essas cores primárias. Que variou. Tem a contraste de texturas também. Sim, sim, exatamente. A gente tem o contraste de texturas, a gente tem as cores primárias, a gente tem cores análogas, né? Tipo, na verdade, a gente tem vários tons de terra, assim, que a gente podia falar. Que é isso, tem contrastes dentro das cores, né? Mesmo dentro de uma mesma cor. Só que o fato delas estarem meio planos de fundo, isso também cria uma semelhança pra gente, visual, né? E aí a gente tem essas várias texturas que criam uma dinâmica dentro do quadro, né? Ele não fica tão estático. E as cores, o contraste do azul e do vermelho também traz uma certa centralidade para o trabalho, que é bem interessante, assim. Aí eu quis trazer um trabalho que, sim, lembra esboço. Eu trouxe um trabalho tridimensional pra gente pensar essas relações que eu falei dentro de outra coisa, assim, outro tipo de trabalho que a gente ainda não viu nas aulas, vai ver em breve. Eu não vou falar agora sobre a obra, eu quero que vocês olhem e digam o que vocês entendem dessas relações que eu falei, assim, olhando para esse trabalho. E para a legenda dele também, enfim, essas coisas. Contraste de luz e sombras, tipo, parece mais claro e perto, fundo. As linhas deitadas dão uma questão de profundidade. Uhum. Padrões que cruzam com o ambiente. Aqui eu acho interessante que a gente tem uma questão de semelhança muito grande, né? E essa coisa do ritmo. Enfim, esse trabalho é de um artista já falecido que se chama Walter de Maria e ele chama Quilômetro Quebrado. Dá pra comparar muito com esse trabalho da Faiga mesmo, Penelope, porque é bem isso, né? Lembra bastante. Chama Quilômetro Quebrado porque esse artista ele estava muito interessado nessas questões do espaço, assim, desse dentro e o que é fora e o que é dentro e trazer o que está lá fora para dentro de espaços pequenos. Então ele fez 500 varas de latão iguais, assim, cada uma com 2 metros
e 5 centímetros de diâmetro, elas são redondinhas. E aí, nessa instalação, ele colocou no chão elas variando. A cada, acho que 5 centímetros, ela aumentava a distância uma na outra. E são 5 fileiras, né? Então é como se você tivesse 1 quilômetro dentro dessa sala, assim, só que espaçado de uma maneira diferente, né? E eu acho muito interessante esse trabalho porque tem essa questão rítmica que a Faiga fala da semelhança, né? Tipo, mas trazendo para uma questão espacial. Então é um trabalho que, se você for ver ele pessoalmente, você vai sentir de certa forma essa profundidade e essa dimensão trabalhada de uma forma totalmente diferente, né? E a gente vai estudar mais pra frente, mas esses artistas que trabalhavam essa questão do espaço na chamada land art, que é tipo trabalhos do espaço e também trabalhos do minimalismo, que é essa simplicidade, entre aspas, esse refinamento, né? Tipo, são barras totalmente iguais, dispostas numa distância matemática, assim, enfim, tem todas essas questões também. Mas eu acho mais legal aqui por causa do ritmo mesmo e da semelhança, né? São barras iguais, dispostas, enfim. E aí aqui a gente tem um trabalho de uma artista brasileira, a Jaque Lerner, e esse trabalho chama Hip Hop, porque eu não sei se vocês lembram. Pode ser Seringas. Então, e a Jaque Lerner, ela tem uma questão muito interessante que ela se apropria das coisas do cotidiano, assim. É a vacina do coronavírus, gente. Não queria contar, mas é uma vacina bem queer, colorida e diferentona. Então, assim, prepare-se. Mas ela se apropria de fitas adesivas do cotidiano. Então, essas fitas são todos os tipos de fitas que vocês possam imaginar. Assim, tipo, tem fita de fralda, fita crepom, fita tipo, fita de construção. Ela vai acumulando esses materiais e depois junta para fazer esses trabalhos mais geométricos, assim. Eu achei legal porque esses são cadernos, né? São quase como livros. E o que que vocês veem de contrastes, assim, nesse trabalho? Que o do Walter de Maria tinha uma semelhança muito forte, né? Mas o que que a gente tem de contrastes aqui nesse trabalho da Jacqueline? Sim, as cores, os tamanhos. Esse trabalho ele traz um ritmo bem diferente do trabalho do Walter, né? Se a gente for comparar, volta rapidinho, Amandinha, no outro trabalho. Sim. Olha como esse trabalho é muito mais estático. Agora volta no da Jaque. Então, o nome, né? O título, eu ia falar do título, esqueci, perdido na vacina do coronavírus. É que eu tô louco pra tomar, não sei vocês, mas eu já tô pronto pra essa vacina. Mas a Jack Lerner se inspirou num trabalho do Mondrian que chama New York Boogie Woogie. Eu acho que a Mandinha colocou esse trabalho na primeira aula de linhas. E Boogie Woogie é um ritmo, na verdade, que estava acontecendo em Nova York naquele período, junto com o jazz, enfim, esses vários ritmos musicais mesmo, que tem essas variações de ritmo, né? E aí, pensando na música hip hop, olhando para esse trabalho, também tem uma certa relação, né? Com a batida, os sons, o rap, as rimas, se a gente for pensar, né? Enfim. A Jaque Lerner, ela trabalha muito essas referências de história da arte dentro do trabalho dela. Então, geralmente, quando ela faz esses trabalhos, ela sempre coloca uma charada, algum elemento, assim, da história da arte referenciado. Pode passar. Sim, então, volta rapidinho, Vandinha, desculpa. Então, a Larissa apontou uma coisa bem legal mesmo.
esse trabalho ele tem uma horizontalidade muito forte, né? Apesar dessas linhas horizontais bem grossas cortarem as verticais cortarem as horizontais, ela tem uma linearidade bem forte esse trabalho, né? Então o ritmo vai acontecendo dentro de uma linha linear. Eu sou bem pleonástico. Pode passar, Nandinho. Tá. A gente viu trabalhos agora com uma questão geométrica formal bem forte, né? Mas agora eu trouxe um trabalho um pouco mais fora da curva nesse sentido. Eu não vou falar nada dele agora, eu só quero que vocês observem e digam. Partenope já viu. Você lembra o que era? Leia um título. O que vocês veem de contrastes? O título, enfim. Sim. E se a gente for pensar que o contraste é bem forte com esse título? Seu corpo é um campo de batalha. Cores opostas e apresentando os mesmos elementos. A Nalu gosta... Comente, Nalu, sobre a diagramação. Então, ela quebra também o texto. Quando ela coloca no meio, ela também está fazendo uma quebra no texto. E a última palavra de baixo, que é campo de batalha, ela quebra bem no G. Ela nem divide as coisas assim com sílabas, né? Achei interessante. E pensar como isso se relaciona também com, enfim, a composição e tal. Esse trabalho é de uma artista estadunidense, vamos falar estadunidense, que se chama Barbara Kruger. A Bárbara vem do design, ela se formou como designer gráfica e ela trabalhava em revistas de moda e revistas, entre aspas, femininas, né? Sei lá, nem sei se esse termo vale hoje em dia. E a Bárbara Kruger, de repente, tem um estalo, assim, e ela começa a fazer trabalhos de artes visuais que tem todos esses elementos do design gráfico. Então, ela, não sei se vocês conhecem bancos de imagem, mas e tem essa questão do positivo e negativo também, Larissa, bem apontado. Ela trabalha com bancos de imagens, então esses bancos de imagens são aquelas seleções de várias imagens que os fotógrafos vendem para serem usadas mesmo em revistas, enfim. Ela pega essas imagens, na maioria das vezes sem autorização, e cria essas legendas e coloca em cima das imagens. E são todas legendas com contexto político muito forte, assim. Your body is a battleground, ou seja, o seu corpo é um campo de batalha. É uma afirmação muito forte, né? E o contraste aqui foi muito bem trabalhado, porque a imagem está dividida exatamente no centro, em positivo e negativo. E aí, se a gente fosse fazer uma leitura possível, né, para esse trabalho, são tipo duas partes totalmente divididas desse corpo da mulher que estão num campo de batalha e tem o texto, né, totalmente centralizado. E ele também, como a Ana Luta comentou, ele também está dividido, né? Então a gente tem essa vertical, que é o corpo da mulher, e o texto na horizontal também dividido. Então, tipo, são duas divisões muito marcadas se cruzando, assim, muito forte. E aí representando mesmo essa batalha. É interessante, não sei se vocês conhecem aquela marca Supreme de roupas, de skate, eu acho. Eles se apropriaram do trabalho da Bárbara. O logo deles é chupinhado do trabalho da Bárbara. Então, tipo, inclusive a Bárbara fez um trabalho super extenso, assim, a respeito dessa apropriação da Supreme. Porque ela critica o consumo. Então, de repente, uma marca de roupas se apropriar de um trabalho que é totalmente contra isso é, no mínimo, irônico, assim. Mas, enfim, pesquisem. A Bárbara tem um trabalho extenso, assim, e uma marca cara. Enfim, né? É isso, Brasil. É isso que a gente vive.
enfim. E aí eu queria que vocês comentassem esse trabalho que agora a gente tá vendo. E depois eu falo um pouco mais sobre o que vocês estão vendo. Quer comentar, Ana Lu? Você falou que tinha um objeto inanimado que parece uma criança sem cabeça. Adorei. Adorei, Sara. Tem alguma coisa estranha nessa imagem, né? O que é isso, gente, que tá debaixo da capa? É uma pessoa? Na Lu, você tinha gostado? As cores, né? Eu acho bem Eu sua gosto cara. do. Isso. Eu gosto dos contrastes e também tem essa quebra bem onde seria a cabeça desse corpo estranho, né? Um corpo estranho. E de escapa morada. Eu penso muito na questão da proteção também. Uhum. Me lembra um formato de algumas vestes religiosas, Uhum. principalmente lá do Oriente Médio, se a gente for parar para pensar, né? E a brisa do corte na cabeça, a cabeça separada do corpo. Eu acho muito interessante como ela fez esse corte com o próprio espaço, né? E os contrastes, ainda a gente consegue saber que tem algo no topo, que para mim é uma cabeça, porque apesar da parede ser branca e do topinho ser branco também, a gente tem esse pequeno contraste, que nem aquele pequeno contraste que tinha na guitarra do Picasso, sabe? Uhum. Nos fundos. Também tem essas linhas que, ao mesmo tempo que tem muitas linhas indo. Ela escolheu, né? A pessoa que tirou a foto escolheu deixar aparecer aquela janelinha em cima. E isso em fotografia, esse tipo de escolha, faz com que aconteça Uhum. uma quebra. Parece até que tá meio fechado assim, dá uma sensação de. Não tem algo amplo para cima, tem algo segurando a composição, entende? Aham. É, tudo Até porque o isso. ritmo delas é diferente, né? Essa janelinha fechadinha, toda. E ao mesmo tempo algo que anda na horizontalidade, essa quebra do chão também que vem. Muito interessante, eu achei muito maneiro. É, eu trouxe esse trabalho porque eu acho que a gente viu da Bárbara Kruger que tinha um contraste muito forte, né? Uma ênfase bem grande nisso, porque é um trabalho político foda, assim. Mas esse trabalho da Cynthia Marcelli com o Jean Mirren é bem interessante porque ele traz o contraste e a semelhança ao mesmo tempo, né? Contextualizando, a Cynthia Marcelli é uma artista brasileira. Eu fiz uma IC sobre ela e aí eu lembrei desse trabalho. Eu falei, gente, tinha tudo a ver com essa aula. Dei uns gritos em casa, mas enfim. Chama Capa Morada. Ela fez na África do Sul junto com o Jean Mirren, que é um fotógrafo lá da África do Sul. E o que ela fazia junto com ele? Ela, nesse trabalho, ela queria se conectar com a cidade do Cabo, que é a cidade onde ela fez esse trabalho. E aí, a primeira coisa que chamou a atenção dela na cidade foi a arquitetura. E aí, junto com o Jean, ela começou a caminhar pela cidade e a tirar fotos da arquitetura. E aí ela começou a ir nas lojas de tecido e a comprar tecidos das cores das paredes da arquitetura. E ela começou a se camuflar nessa arquitetura. E ao mesmo tempo que ela tá camuflada, ela não tá camuflada, né? Porque é como se ela estivesse se impregnando da arquitetura e ao mesmo tempo mostrando que ela é diferente também. E aí, se a gente for pensar no título desse trabalho, é muito louco, né? E mesmo a nossa relação com a cidade estrangeira, assim, que é uma cidade que muitas vezes a gente não é bem-vindo ou não conhece e tá tentando se entender, se aproximando, mas também tendo algum tipo de diferença, né? É um trabalho que eu acho muito interessante, assim, pra gente pensar essas relações de semelhanças e contrastes. E ela desdobrou essa série, é uma série fotográfica bem extensa, assim, porque ela depois ela vai nas feiras livres e ela começa a colocar o corpo dela nos sapatos, nas meias, nas roupas da loja, assim. A última foto da série, ela tá sem nenhuma
sem nenhuma capa, sem nenhum tecido, sem nada. Ela tá ela dentro de um ônibus, assim. E é até doido, porque justamente na última foto da série, que ela tá sem um disfarce, ela tá mais absorvida, assim, porque é difícil reconhecer ela na multidão. Então, acho um trabalho bem legal para a gente pensar arquitetura, pensar como os artistas visuais. Essa série chama Capa Morada. Os artistas pensam essa relação de arquitetura. É um trabalho recente, né, de 2003. Recente nem tanto, né? Mas enfim. E é bonito, assim, é uma série muito interessante, porque a Cynthia Marcelli trabalha muito com essa coisa da nossa percepção também, de como a gente percebe. Demorou um tempo pra eu perceber ela, mas sei lá, tá meio esquisito, né? E o jeito que ela tá posicionada é meio estranho, tipo, como se fosse um ET, sei lá, eu acho uma coisa estranha, assim. Causa um estranhamento interessante, né? Acho que esse era o último trabalho, Amandinha. Você quer comentar alguma coisa? Eu gosto também da Amandinha comentar. Eu amei as referências da aula, amigo. Eu acho muito importante a gente fazer essas pontas com arte contemporânea e fotografia, instalação, porque para ver como que as relações que a gente pensa, né, dentro do papel se expandem na real, porque nosso desenho não é nada mais do que a nossa capacidade de abstrair o que a gente está vendo, né? Então, Sim, muito, muito legal. sim, eu E eu acho. amei essa foto. Essa foto é muito boa. Você consegue abrir o link que a Ana Lu mandou? Eu queria ver, mas eu não sei se. Aqui? É, Tá, eu só vou precisar mudar o tipo de compartilhamento da tela. tudo bem. E eu amei essa foto também, porque ela parece uma bandeira de país. Parece, né? É que eu acho que é tipo essa cor lisona, assim, na horizontal. Lembra muito uma bandeira. Sim. Ah, sim. Esse trabalho é muito, muito bom, gente. Grito, Ver se eu berro. consigo colocar ele maior. Aqui abre outro, que esquisito. Vou dar um Ctrl mais para vocês. Aí tem as outras fotos da capa morada, né? É doido. Sim, Tipo, esse trabalho me dá até um olha que conforto. tá muito. E essa é a ideia, né? Tem um outro dela que é uma mulher segurando uma galinha morta. E a parte de baixo, ela fez um corte na cena também. A parte de cima é branca e a parte de baixo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E a parte de baixo é uma terra vermelha. A Cintia Marcelli é Tinha de Minas colocado só o nome dela. Gerais. E aí ela tem muito essa questão também. A terra, né? Exato. Olha ali, Olha fotinho dela. só, gente, como ela trabalha com. Isso aqui eu achei muito interessante. Isso aqui é uma sombra, né? É só uma Uhum. sombra. E aí ela tá trabalhando com. Aqui, ó. Olha isso que interessante que ela fez. Não dá pra aumentar, eu acho. Tá tão pequenininho. É, Às uma vezes. pena. Mas se vocês colocarem no Google, vocês conseguem ver melhor. Às vezes clicando, né? É. Ai, que tá bem Ah, melhor. agora foi. Parece muito uma galinha morta, mas é um saco. Nossa, É um saco. Olha, gente, tudo. que incrível, sabe? Ela é É foda. isso. Volta naquelas imagens, Uhum. né, Lu? Acho que tem uma obra muito foda dela. Do Guru. Sobe um pouquinho.
Nossa, olha esse aqui que interessante. Tem tudo a ver com a aula também. Gente, esse trabalho É, é maravilhoso. Ela fez uma lembra muito residência, meu pai. sim, ela fez uma residência em Londres. E aí o trabalho dela foi todo relacionado na educação, assim. E aí, tipo, tem essa instalação com o giz, assim, que é muito, muito lindo, muito delicado. Esse é na Bienal de Veneza. Eu achei isso muito legal também. Mas é isso, ela tá se valendo do espaço para encontrar desenhos no espaço e mesmo criar desenhos, né? Olha esse trator aqui. Esse é muito Tem até lindo. um vídeo. É um videozinho dela. Acho que deu nos meus. Tem as pessoas aqui. E a Cintia Marcelli trabalha muito o ritmo e sequência, né? Tipo, o ritmo no trabalho Uhum. dela é muito, muito importante. E é interessante pensar como esse ritmo está relacionado com semelhança, né? Se a gente for pensar Uhum. nesses elementos da linguagem visual. E como ela, tipo, trabalha isso até geralmente alcançar um pico, assim, e depois diminuir e continuar. Quase como uma música mesmo, assim. Aqui a gente tem, né, a semelhança e o contraste, porque muda drasticamente o tamanho dos. Sim. E aí tem toda a questão política também, né? Esse do Giz é muito, Uhum. muito lindo. Nossa, isso dá muita agonia, né? Ai, parece que Nossa, vai cair. total. Uhum. Mas não cai. É sobre essa tensão também. Uhum. Olha esse Sim. aqui que interessante. Enfim, gente, é isso a aula. Espero que vocês tenham gostado. Procurem os vídeos dela. Ela tem vídeos muito, muito legais, assim. Deem uma pesquisada. Mas é isso. Eu quis trazer esses exemplos mais contemporâneos pra gente, tipo, ter essas sacadinhas, assim. Pensar como a gente, a partir das semelhanças e contrastes, a gente pode trazer um significado, assim, às vezes político importante nos nossos trabalhos, né? Tipo, a partir dos elementos visuais, o que que eles podem trazer, assim, nessas tensões e semelhanças. Enfim. Que bom que vocês gostaram, fico bem feliz, gente.